Estamos aqui nessa manhã para conversar sobre um assunto que gera muito debate: a relação entre fé e obras. A salvação pela fé ou salvação pela obra, ou a conjugação de ambos para obter o objetivo que Cristo ensinou lá em Mateus 25, 31 a 46. Então, para entender isso inicialmente, vamos ver aquela parábola que Cristo ministrou, conhecida como o grande julgamento, lá em Mateus 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. No 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à esquerda. 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No verso 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. 36, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Até aqui. Então, aqui existe um critério. Existe um critério de condenação e de salvação. É bem claro. Então, existem obras a serem realizadas, existem serviços a serem realizados em prol do reino de Deus, e esses serviços vão ser avaliados no momento da vinda de Cristo, da segunda vinda. Então, ele separou em dois grupos, figuradamente, o grupo das ovelhas e o grupo dos cabritos. O grupo das ovelhas é aquele que trabalhou na obra de Deus, aquele que foi visitar os enfermos, alimentou os que tiveram fome, deste beber ao forasteiro, hospedaste, foi visitar as pessoas que estavam na prisão, enfim, praticaram obras em prol do reino de Deus, em prol dos filhos de Deus que estavam numa situação delicada. Então, há obras a serem realizadas. Só a fé aqui não é utilizada como critério de salvação. Não é simplesmente crer em Deus e eu vou ser salvo. Não é isso que está escrito no 25, 31 até o 36. É claro que o discurso ali, o debate vai mais longe. A gente não vai ler por questão de tempo, para economizar tempo. Mas, então, há um critério definido. E bem claro, não é esse critério que hoje é propalado aí, que basta crer em Deus, ter em fé e outro. Não. A fé, a crença é necessária e imprescindível. Uma coisa não exclui a outra. Agora, a obra é o que vai ser utilizado como elemento para separar um grupo do outro, o salvo do condenado. Então, existem obras que Deus requer dos seus filhos, daqueles que professam ter fé nele, que professam crer nele, vão ter que demonstrar essas obras, vão ter que prestar contas disso no dia do juízo, no dia do retorno. Para uns, o Cristo vem antes, os que falecerem antes da segunda vida. Os demais que tiverem vivo ali naquela ocasião também vão prestar as contas, vão prestar contas do que fizeram e o que deixar de fazer. Vamos ver agora o que Tiago, o presbítero, que a tradição conta que ele foi presbítero da igreja. Há também relatos que ele seria o meio-irmão de Jesus. Então, há registro que esse Tiago aqui seria o mesmo Tiago, meio-irmão de Jesus. E ele falou sobre esse assunto no verso 2, capítulo 2, verso 15. Tiago exatamente pontuou sobre isso. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, no 16, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? 17, assim também a fé, se não tiver obra por si, só é morta. No verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O 19
a atenção deve ser maior aqui no 19. Crês que tu, que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo, inclusive, aqui? Ah, você crê em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus, eu creio. Ah, você crê muito bem. Parabéns, você crê em Deus. O demônio também crê. O demônio crê que Deus existe. Até treme diante de Deus. Então, se você está crendo em Deus, você não é diferente do demônio. Você está igual ao demônio, porque ele acredita que Deus existe também. Acreditar só por acreditar, até os demônios acreditam. Agora, o que você tem feito de diferencial para se mostrar filho de Deus? Só dizer que crê? Mas isso qualquer um. Até os demônios creem. Aí, então está o aspecto pontual das obras. Aí está a diferença. Queres, pois, ficar certo, ô homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ora, e se cumpriu a escritura qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado de justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir junto por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morte. Então, esse ensino equivocado de que basta crer em Deus, eu tenho fé em Deus, isso é ensino que até os demônios professam. Então a diferença do crente, aquele que ama a Deus, ele tem obras. E se eu creio em Deus, está aqui o que eu faço para Deus. Olha o que eu faço para Deus, olha a minha vida aqui. Olha os mandamentos que eu tenho cumprido aqui, eu posso te provar. Então, assim, há necessidade de prova. Não basta dizer, tem que provar. E a prova é justamente a maneira como você age. As tuas atitudes é que vão deixar claro se você é realmente um adepto de Deus ou não. Não tem meio termo, não tem dúvida em relação a isso. João vai mais além. João fala, quando fala do amor a Deus, ele fala no 16, no verso 16, 3:16, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. No verso 17, ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir seu irmão a padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, o que ele está dizendo aqui? Mais uma vez, João aqui é incisivo. João, ele confirma o que Tiago diz, que está lá. Uma coisa está ligada à outra. João, Tiago e Cristo estão ensinando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Um se expressa, claro, que tem a personalidade de cada um, a maneira que cada um se expõe, se expressa é diferente, é óbvio, não é a mesma pessoa, mas o ensino, a essência é a mesma. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica. Ora, aquele que possui recursos imundos e vir seu irmão a padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Ou seja, não fica dizendo da boca para fora que você ama a Deus, que você tem fé, se você não pode provar o que você diz. É isso aí. Eu quero ver você provar o que você diz. O que você pode provar? Me mostra aí. Ah, ama a Deus, tem fé, crê. Me mostra. É isso que ele está dizendo. Não amemos de língua nem de boca, mas de fato e de verdade, através das obras. Então, as obras e a fé, nós temos que entender, elas caminham juntas. E para você obter o favor de Deus, da salvação, vai ser lhe cobrado as obras. Você vai ter que provar. E isso está lá registrado no livro chamado Livro da Vida, lá em Apocalipse está escrito. Apocalipse fala do livro da vida. Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Então, é isso aí. É isso aí. O amor ao próximo é atitude, é comportamento, é como eu me relaciono com o mundo.
Claro que eu não sou do mundo, eu não vou aderir aos hábitos, às manias erradas que atentam contra Deus. Eu como um ser racional, eu tenho capacidade de discernir o certo e o errado, né? E escolher aquilo que Deus realmente estabeleceu como princípio para a vida de um cristão. Agora, fé e obras têm que andar junto. Você tem que mostrar, provar uma coisa com a outra. Uma coisa só não sustenta, só a fé não sustenta. Então a fé e as obras, elas serão consideradas sim no dia do juízo. Deus abençoe e um ótimo domingo a todos.